Sejam bem-vindos ao canal Eu Quero Saber. Hoje vamos falar das civilizações da antiguidade avançadas para seu tempo. Vamos destacar 5 delas: civilização egípcia, mesopotâmica, grega, chinesa e a civilização inca, destacando suas contribuições para a humanidade. Então vamos começar com o Antigo Egito. O Antigo Egito foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade, tendo influenciado significativamente a cultura e a arquitetura de diversas outras sociedades ao longo da história. Seus avanços nas áreas da ciência, arte e religião deixaram um legado duradouro que continua a fascinar e inspirar as pessoas até os dias de hoje. Uma das mais notáveis contribuições do Antigo Egito foi o desenvolvimento da escrita hieroglífica, que permitiu aos egípcios registrar suas histórias, leis, religião e ciência de forma precisa e permanente. Essa escrita, que era composta por uma combinação de imagens e símbolos, se tornou um dos principais meios pelos quais a cultura egípcia se espalhou pelo mundo. A religião do Antigo Egito também teve um impacto significativo sobre a cultura mundial. Os egípcios acreditavam em uma vasta panóplia de deuses e deusas, que eram adorados em templos grandiosos e opulentos. Esses templos eram construídos em locais estratégicos ao longo do rio Nilo, e se tornaram centros de comércio e intercâmbio cultural. A arquitetura egípcia é outra das grandes contribuições dessa civilização. Os egípcios eram famosos por suas pirâmides, que eram construídas como tumbas para os faraós e suas famílias. Essas estruturas enormes, que foram construídas ao longo de séculos, são um testemunho impressionante do poder e da habilidade dos antigos egípcios. Além das pirâmides, os egípcios também construíram templos, palácios e fortalezas, muitos dos quais ainda podem ser vistos hoje em dia. Outro aspecto importante da cultura egípcia era a medicina. Os antigos egípcios eram altamente avançados em sua compreensão do corpo humano e desenvolveram muitos tratamentos e medicamentos que ainda são usados hoje em dia. Eles acreditavam que a saúde e o bem-estar eram fundamentais para a vida humana e dedicavam muito tempo e energia para encontrar maneiras de curar doenças e ferimentos. Além disso, a arte egípcia também é conhecida mundialmente. Os antigos egípcios produziram esculturas, pinturas, cerâmicas e joias incrivelmente detalhadas, muitas das quais ainda são admiradas e estudadas hoje em dia. A arte egípcia era frequentemente usada para fins religiosos ou cerimoniais, e era vista como uma forma de homenagear os deuses e os faraós. Em conclusão, o Antigo Egito deixou um legado cultural duradouro que ainda pode ser visto em todo o mundo. Suas contribuições para a escrita, a religião, a arquitetura, a medicina e a arte foram fundamentais para o desenvolvimento de muitas outras civilizações, e continuam a ser estudadas e admiradas por pessoas de todas as idades e culturas. Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região histórica localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente estão localizados os países do Iraque, Síria e Turquia. A região foi habitada por diversos povos antigos, como os sumérios, acádios, babilônios e assírios, que deixaram importantes contribuições para a história da humanidade. A cultura mesopotâmica foi marcada pela religião politeísta e pelas crenças na vida após a morte. A escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita da humanidade, foi desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia e utilizada por muitos povos da região. Além disso, a astronomia e a matemática também foram áreas de destaque na cultura mesopotâmica, com a criação do calendário lunar e a utilização do sistema sexagesimal de numeração. A arquitetura mesopotâmica foi marcada pela construção de grandes monumentos e edifícios, como os zigurates, que eram templos em forma de pirâmide, e os palácios reais. A cidade de Babilônia, construída pelos babilônios, foi uma das maiores e mais importantes cidades da antiguidade, com construções imponentes como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A contribuição histórica da Mesopotâmia para a humanidade é inestimável. Além da criação da escrita cuneiforme, que permitiu o registro e a preservação de informações importantes para a história, os mesopotâmicos também desenvolveram o Código de Leis de Hammurabi,
um conjunto de leis que regulavam a vida na Babilônia e que influenciou a criação de sistemas jurídicos em outras partes do mundo. Além disso, a região também foi importante para a difusão do comércio e do conhecimento entre as civilizações da Ásia e da Europa. Grécia. A Grécia Antiga foi uma civilização que floresceu entre os séculos 8 e 7 a.C., na região do Mediterrâneo Oriental, tendo sua cultura e arquitetura influenciado profundamente a história da humanidade. A cultura grega antiga destacou-se por sua filosofia, literatura, teatro, poesia, artes visuais, esportes e política. A filosofia grega antiga desenvolveu conceitos fundamentais para a civilização ocidental, como a razão, a ética, a política, a metafísica e a ontologia. Grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles foram responsáveis por produzir obras que até hoje são estudadas e influenciam diversas áreas do conhecimento. A literatura grega antiga é outra contribuição importante. Épicas como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, e as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, são exemplos de obras que influenciaram profundamente a literatura ocidental e continuam a ser estudadas até hoje. A arquitetura grega antiga também é uma grande contribuição para a história da humanidade. O estilo clássico, com suas colunas, frontões e proporções simétricas, é considerado um dos mais belos e influentes da história da arquitetura. Exemplos disso incluem o Partenon, em Atenas, e o Templo de Zeus, em Olímpia. A Grécia Antiga também teve um papel fundamental na formação da política ocidental, sendo considerada por muitos como o berço da democracia. A cidade-estado de Atenas foi a primeira a instituir a democracia como forma de governo, permitindo que todos os cidadãos tivessem o direito de participar nas decisões políticas. Além disso, a Grécia Antiga foi responsável por grandes avanços nas artes visuais, na matemática, na astronomia e na medicina. Grandes nomes como Pitágoras, Euclides, Hipócrates e Arquimedes foram fundamentais para o desenvolvimento dessas áreas. A Grécia Antiga é uma civilização que teve um papel fundamental na história da humanidade, tendo deixado contribuições importantes em diversas áreas do conhecimento. Sua cultura, filosofia, literatura, arquitetura e política continuam a influenciar a sociedade até hoje, tornando-a uma das mais fascinantes e importantes civilizações da história. A antiga China tem uma rica cultura arquitetônica e histórica, que teve uma grande influência na arte, na arquitetura e na cultura do mundo todo. Alguns exemplos notáveis incluem a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma das mais impressionantes obras arquitetônicas da China antiga. Estendendo-se por mais de 21.000 quilômetros, a muralha foi construída para proteger a China dos invasores de outras regiões. Foi construída ao longo de várias dinastias e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Os Jardins Imperiais da dinastia Ming. Os Jardins Imperiais da dinastia Ming são um exemplo impressionante da arquitetura de jardins chineses. Os jardins foram criados durante o período Ming 1368 a 1644 e são caracterizados por lago, ilhas artificiais, pavilhões e rochas esculpidas. Eles são considerados uma importante contribuição para a arquitetura paisagística da China. O Templo do Céu, construído durante a dinastia Ming, é um complexo de templos que foi usado para realizar cerimônias religiosas e rituais. O complexo é composto por várias estruturas, incluindo o altar circular, o Salão da Oração pelas Boas Colheitas e o Salão Imperial das Abstinências. É um importante exemplo da arquitetura religiosa chinesa. Os Guerreiros de Terracota. Os Guerreiros de Terracota são uma coleção de estátuas de terracota encontradas perto da cidade de Xi'an. As estátuas foram construídas durante a dinastia Qin, para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang. São uma importante contribuição para a arte da escultura chinesa. Além desses exemplos, a China antiga também teve importantes contribuições para a ciência, a medicina e a filosofia. A China antiga foi responsável por invenções notáveis,
como o papel, a bússola, a pólvora e a seda. A filosofia chinesa, que inclui o taoísmo, o confucionismo e o budismo, teve uma grande influência na cultura chinesa e em todo o mundo. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e aproveite nossos vídeos e ative o sininho de notificações para que você possa receber todos os nossos vídeos. E para fechar o nosso vídeo, vamos para os Incas. Os Incas foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na região dos Andes, na América do Sul, entre os séculos 13 e 16. A cultura inca foi marcada por sua religião politeísta, com a adoração de deuses relacionados à natureza, e sua organização social e política altamente centralizada. A arquitetura inca é famosa por suas construções em pedra, como Machu Picchu e as ruínas de Cusco. Os incas desenvolveram técnicas avançadas de construção, como o uso de pedras encaixadas com precisão e o uso de terraços para a agricultura nas encostas íngremes das montanhas. Além disso, os incas fizeram importantes contribuições históricas. Eles estabeleceram uma das maiores redes de estradas do mundo, com mais de 30.000 quilômetros de estradas construídas, que ligavam as diversas regiões do Império Inca. Os incas também desenvolveram um sistema de contabilidade baseado em quipus, cordas com nós de diferentes tamanhos e cores que eram usados para registrar informações contábeis e históricas. A economia inca era baseada na agricultura, principalmente no cultivo de batatas, milho e quinoa, e na criação de animais como lhamas e alpacas. Eles também desenvolveram um sistema sofisticado de irrigação para a agricultura nas montanhas. No entanto, a conquista espanhola no século XVI acabou com o Império Inca e muitas de suas contribuições culturais foram perdidas. Hoje, as ruínas incas e outras evidências de sua cultura e história são preservadas como patrimônio cultural e atraem turistas do mundo inteiro. Ficamos agradecidos por ficarem até o final desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva, ative o sino de notificações para que possamos continuar a fazer conteúdos de qualidade para vocês. Até a próxima!